Boa tarde a todos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez a essa casa? Sejam bem-vindos, recebam o nosso abraço fraterno. E para iniciar os trabalhos de hoje, vou pedir à nossa irmã Carla para fazer a nossa leitura. A nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. A nossa leitura inicial é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição 25, Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grande lição é profunda. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porque não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Agora vamos acalmar o nosso coração, fechar os nossos olhos. Vamos trazer à nossa tela mental o nosso Mestre Jesus e falar com ele. Amado Mestre, estamos aqui mais uma vez, nesta casa de luz, reunidos em teu nome, Senhor, para realizar mais um trabalho de amor. Queremos te pedir, Senhor, permissão para os trabalhos de hoje. Queremos pedir presença da espiritualidade maior, dos mentores dessa casa, dos nossos mentores, que fiquem ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando e nos preparando para receber o que viemos buscar aqui hoje. Que nos prepare, Senhor, para que possamos receber com gratidão e amor o que é nos dado hoje com tanto amor. Que assim seja. Agora eu quero convidar o nosso palestrante de hoje, o nosso amigo João Carlos, que vai nos falar de intimidade espiritual com Deus. Seja bem-vindo, João. Bom dia a todos. Paz de Deus e de Jesus a todos nós. O tema de hoje,
ele é muito pertinente a todos nós que estamos encarnados e que estamos passando por uma transformação da humanidade. Nós estamos vivendo na atualidade um momento que Jesus predisse há quase 2000 anos, um momento da separação do joio e do trigo, um momento da colheita, onde muitos de nós também estamos reencarnados para poder purificar, nos reajustar diante das leis soberanas. E se estamos dentro do Espiritismo, se estamos chegando a ele, é porque a vida maior nos considera dignos, aptos, a conhecer mais profundamente os mistérios divinos. E óbvio que para isso necessitamos estudar. Então, falar de Deus aqui hoje é mais uma reflexão que uma sensibilização, porque essa sensibilização depende da descoberta da pessoa, da sua sintonia com o divino, de como ela vem levando as suas experiências emocionais e sentimentais. Se ela tem compreendido, se ela tem perdoado, se ela tem amado. Então, tudo isso vai desenvolvendo uma sintonia com Deus. Por quê? Deus é perfeição absoluta de todos os sentimentos, de todas as virtudes. Então, à medida que vamos aperfeiçoando também os nossos sentimentos e as nossas virtudes, vamos nos aproximando de Deus na intimidade da alma, na intimidade do coração. Precisamos compreender que antes do judaísmo e depois do cristianismo, a ideia de um Deus único não existia. Várias culturas foram politeístas, acreditavam em vários deuses. E nós, oriundos já de muitas encarnações nesse planeta, nós também vivenciamos essa fase, por assim dizer, do desenvolvimento da compreensão humana. E trazemos resquícios ainda dessa fase politeísta, onde fazíamos barganhas com a divindade, fazíamos oferendas, por assim dizer. Então, acreditávamos num Deus que necessitava ser mimado, cultivado, para poder receber as benesses dele. Com o advento do Cristo no mundo, essa compreensão ela muda. Jesus, sendo o espírito mais perfeito que Deus permitiu que conhecêssemos, é a própria representação do Deus vivo, a representação do amor divino, profundo e perfeito. E nele vamos encontrar amor, compreensão, sabedoria, misericórdia, discernimento. Então, a noção de Deus com Jesus não é mais uma barganha, não é mais obter as benesses. É um Deus Pai, é um Deus Mãe que nos ama plenamente e que quer que nós despertemos para tudo aquilo que Ele nos deu quando Ele nos criou, as nossas faculdades divinas. Então, vamos precisar entender melhor isso lendo uma passagem do Evangelho de João. Perdão. Essa aqui mesmo. Onde Jesus diz é o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar significa amar, reverenciar. Significa que nós honramos um ser, uma pessoa, e por isso nós adoramos. Não tem aqui uma conotação de idolatria, mas sim uma conotação de reverência. Então, Jesus afirma que os adoradores de Deus devem amá-lo em espírito e em verdade, ou seja, no seu próprio mundo interior, na sua consciência, nos seus sentimentos. Mas, o que é Deus? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Deus a partir da Gênese de Kardec. Deus não é um ser físico, confinável ou limitável. Ele não habita templos feitos por mãos humanas. E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Nós estamos reunidos
com o propósito de conhecer, de estudar, de nos espiritualizar. Esse é o objetivo. Mas Deus, nós carregamos todos os dias em tudo aquilo que nós fazemos, na nossa consciência e nos nossos sentimentos. Sua essência é puro espírito, onipresente, ou seja, está em todo lugar, eterno, ou seja, sempre existiu, não teve começo e não terá fim, e é invisível, porque as nossas faculdades psíquicas e espirituais ainda não conseguem abarcá-lo, diferentemente dos espíritos angélicos que conseguem comungar diretamente com Deus. Isso significa que ele não pode ser contido por estruturas de pedra, nem sua adoração pode ser reduzida a um local geográfico específico. Então, o ponto de contato para nos relacionarmos com ele deve ser compatível com sua natureza, de espírito a espírito, da centelha divina que somos para a essência da vida que é Deus. E aqui urge fazer duas reflexões rápidas. Primeiro, um bebê, mesmo que não tenha a sabedoria de um homem adulto, ele faz parte da humanidade. Em essência, ele já é humano. Só falta ele desenvolver suas faculdades, suas condições para manifestar a sua plenitude da vida de adulto. Da mesma forma, nós já somos centelhas divinas. Então, nós estamos buscando trabalhar essa centelha para que ela possa se expandir em beleza espiritual, em virtudes, em sentimentos. E por isso, obviamente, precisamos passar por experiências para que haja esse despertamento. E segundo ponto, assim como o peixe que vive no mar é aquele que tem menos consciência da água, nós também vivemos em Deus, mas somos aqueles que têm menos consciência de Deus. Então, a casa divina, por assim dizer, o reino de Deus, conforme afirma Jesus, está entre nós e está em nós. Só que nós ainda não temos essa percepção espiritual. Então, a Gênese. O que a Gênese diz acerca de Deus? Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar. Sem Deus, nada existiria. Quando a gente chama vida, Deus é a própria fonte da vida e a vida em si mesmo. Está presente aqui nesse momento, conosco, a cada respiração, em cada batimento cardíaco, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, ele está presente. Seus atributos. Deus é a suprema e soberana inteligência. Sua inteligência abrange o infinito. Tudo Deus pensa, por assim dizer, tudo Deus sabe. Deus é eterno, não teve começo nem terá fim. Nós, seres criados, somos imortais. Tivemos início, mas não teremos fim. Que às vezes nos questionamos, não é? Se nós sempre existimos como Deus, não. Nós somos criações de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Só que a partir do momento que nós fomos criados, nós nos tornamos imortais pelo restante da eternidade. Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. O que isso significa? Deus, como ele abrange o infinito, tudo aquilo que existe, existiu ou existirá, já está nele. Então, é imutável em que sentido? O seu amor sempre vai existir. A sua sabedoria sempre vai existir. A sua bondade, a sua felicidade sempre vai ser dessa forma. Então, ele é imutável no sentido do infinito das suas perfeições. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria.
Deus é onipotente, ou seja, possui supremo poder. Não há outros deuses juntamente com Deus, há apenas um ser único e absoluto que deu vida a tudo isso que nós conhecemos. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores e maiores coisas, não permitindo que se duvide de sua justiça e bondade. E aí nós perguntamos: e por que existe tanto mal no mundo? O mal, por assim dizer, a ignorância, é uma fase da proposta evolutiva de cada humanidade, de cada civilização inteligente. Não é que todos nós temos que passar pelo mal para poder conhecer o bem, mas todos nós passamos pela fase da ignorância, assim como todos nós aqui passamos pela fase da infância, da adolescência, até ganhar um maior discernimento na vida de adulto. Então, todos os espíritos criados passam por essa fase. Uns atravessam mais rapidamente, outros se delongam mais, dependendo das suas escolhas. Deus é infinitamente perfeito. Não é possível conceber Deus sem o infinito das perfeições. E por fim, Deus é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto de suas perfeições. Então, nós precisamos compreender que a humanidade carrega questões atávicas, ou seja, primitivas. Durante muitos milênios, nós vivemos uma ideia de um Deus antropomórfico, ou seja, de um Deus com características humanas. Então, Zeus, por exemplo, na mitologia grega, era o senhor o deus dos deuses, mas era iracundo, era temperamental demais, características humanas. E se a gente for olhar Deus do Velho Testamento, nós ainda vemos também esse Deus antropomórfico, um Deus que às vezes está irado, um Deus que manda invadir terras, matar as pessoas, e tem como judeu o povo eleito. Então nós não podemos esquecer que isso foi uma visão daquele povo encarnado que se vangloriar a partir de Deus para se sobrepor a todos os povos. Então, sobre o espírito, não tem como falar acerca de Deus sem falar de nós, espíritos. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Denis comenta: em relação ao espírito, Denis afirma que vem de Deus, foi criado por amor e para amar. Então, nós somos criaturas feitas por um amor divino. A nossa essência é amor divino. Mesmo que na fase da ignorância ou da maldade, nós manifestemos isso em forma de ódio, de ressentimento, de individualismo. Mas todos nós temos um determinismo divino, que é o amor sublime e imortal. Então, continua Denis. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, mas só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Fomos criados como centelhas divinas, como mônadas, por assim dizer. No reino vegetal, tínhamos sensações. No reino animal, tínhamos emoções. E no reino humano, começamos a desenvolver autoconsciência, começamos a desenvolver pouco a pouco sentimentos. O espírito precisa se aperfeiçoar por meio do esforço, do trabalho, de todas as alternativas de contrastes, de prazer e dor, alegria e tristeza, até que esse desenvolvimento atinja sua plenitude, que é o estado celeste. Então, o que Denis está colocando aqui? Nós precisamos passar por inúmeras experiências para poder aprender a encontrar esse caminho para a plenitude. Então, tristeza ou alegria, felicidade ou infelicidade são momentos nos quais os espíritos necessitam passar, às vezes por escolha, né?
sabendo lidar com as consequências das suas escolhas e, às vezes, por uma condição evolutiva. O que significa isso? O espírito, quando ignorante, ele faz as suas escolhas, mas vai precisar lidar com as suas consequências. E são essas consequências que muitas das vezes o fazem sofrer. O espírito mais adiantado, por exemplo, o espírito que já está se evangelizando, ele compreende que ele vai passar, às vezes, por dificuldades, por tristezas, mas são dificuldades e tristezas do autoaperfeiçoamento. É como aquele aluno que vai para a escola, estuda, faz os trabalhos de casa, os trabalhos escolares, mas tem aqueles dias de prova. E naqueles dias de prova, o professor não pode auxiliá-lo. O professor só fica de longe observando fazer sua prova. Assim também é na nossa existência. De vez em quando, vamos passar por algumas provações para saber se já aprendemos ou não. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, lê-se que é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, centelha divina, princípio inteligente, até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então vamos entender melhor isso. Jesus também foi criado por Deus. Ele também um dia foi um princípio inteligente, uma centelha divina, passou pelos reinos vegetal, animal e o reino da inteligência, que podemos dizer aqui reino humano. Mas continuando a sua jornada divina, ele chegou até o estado de espírito puro, passando por todas as escalas. E desse estado de espírito puro, ele conseguiu, de anjo, por assim dizer, a condição de arcanjo, que é um espírito mais evoluído que o anjo, por assim dizer. Então, nós vemos no Cristo também um espírito que seguiu toda a escala evolutiva até chegar à condição crística. E por que ele é nosso modelo? Porque um dia a nossa humanidade também vai fazer parte de uma humanidade crística, de espíritos totalmente despertos para Deus, realizando as suas obras, os seus trabalhos, criando planetas, sistemas solares, galáxias, etc. Então, a nossa fase de sofrimento, ela é bem pequena se a gente comparar a imortalidade. Conforme eu disse há pouco, é mais uma fase de transição do espírito ainda infantilizado à adolescente espiritual e do adolescente espiritual à vida adulta espiritual. Intimidade espiritual com Deus. No Evangelho de Mateus, lemos a seguinte afirmativa de Jesus: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore a teu Pai em segredo. Orar pode ser um momento de paz, de súplica ou de intimidade espiritual com o Criador. O quarto simboliza a interioridade humana, onde o diálogo com Deus ocorre na intimidade da alma. Fechar a porta representa um recolhimento interior que exclui distrações externas. Nós ainda não temos o hábito de orar com profundidade de espírito. Raras vezes fazemos isso. E quando conseguimos atingir essa sintonia mais profunda, sentimos uma vibração diferente no nosso psiquismo. Às vezes nos sentimos tocados, emocionados, sensibilizados. De outras vezes sentimos que parece que estamos num pedacinho do céu naquele momento, nas coisas que estamos sentindo. Então nós precisamos entender que esse diálogo com Deus não é apenas um automatismo verbal, não é apenas uma mentalização, acima de tudo, é um esforço sentimental. Continuando. Quando Jesus afirma, ora a teu Pai em segredo, está enfatizando a necessidade de uma relação direta, onde Deus é encontrado
na simplicidade e sinceridade dos sentimentos mais puros do ser da pessoa. Não em formalismos religiosos vazios. Às vezes a gente se engana, faz um Pai Nosso, faz uma oração, daqui a pouquinho deixa aquilo de lado. Porque, na verdade, quando falta esse ato, nós temos uma dificuldade na prece. Então, qual é a melhor coisa a fazer? É insistir até que essa resistência termine e a prece se torne algo muito prazeroso a ser feito todos os dias. Assim, a oração nasce de uma decisão íntima, não de obrigações dogmáticas. É um meio onde a criatura, em seu nível evolutivo, está em comunicação direta com o Criador. Cada um de nós, se nesse momento aquietar a mente, sentir mais profundamente os sentimentos, já está entrando em sintonia com Deus. A intuição vai ficando melhor, a sensibilidade vai ficando melhor, a nossa força ela vai aumentando. Olhamos para as dificuldades com mais força, com mais encorajamento, e vamos entendendo que quanto mais perto desse Deus em nós, mais forte vivenciamos os desafios da vida. Nessa busca de uma intimização com Deus, pode-se perceber que mesmo na transitoriedade da vida terrena, cada momento e experiência são portas abertas para o eterno e para o divino. Emmanuel, ele tem uma frase que ele fala ao Chico, quando o Chico estava encarnado, que permeia isso. Emmanuel diz que o céu está aberto a todos nós, mas nem todos nós estamos abertos ao céu. Então, é isso aqui que nós estamos discutindo. Às vezes, a nossa mente guarda tantas preocupações, tanta ansiedade, tantos desejos desairosos, que não há espaço para comungar com Deus. Não há serenidade de espírito para poder estar em sintonia com Ele. Ele está sempre conosco, mas a nossa consciência quase sempre não está com Ele. Deus não está apenas na transcendência, mas também na imanência, ou seja, Deus é como se fosse o mar. E os peixes, as várias criaturas que vivem no mar, fazem parte dele, mas não são ele, mas estão presentes nele. Então, não é à toa que Paulo de Tarso afirmou: nele vivemos, nos movemos e existimos. A autonomia espiritual de cada um começa quando reconhece sua interdependência com o Criador, já que ele representa a fonte da vida e a própria vida, assim quanto a fonte de amor e o próprio amor. Tudo existe nele e ele é a fonte de tudo. O que é interdependência? Estamos respirando aqui nesse momento. Nós precisamos do ar para poder viver. Sem o ar, todos nós morreríamos. Então, interdependência é aquilo que faz parte da nossa necessidade. Ninguém existe fora de Deus, não existe um fora de Deus. Então, todos nós somos interdependentes com Deus e precisamos criar essa sintonia para que hajamos como uma grande família humana, harmonizando o planeta e chegando a uma idade de ouro, a uma idade onde a paz, a fraternidade passa a ser a conduta humana regular. Então, para isso, precisamos falar um pouquinho do nosso templo interno, que é o nosso coração. O coração não é apenas um órgão físico, nós temos um centro de força que os orientais chamam de chakra cardíaco. Então, é por aqui que todas as emoções, todos os sentimentos passam. E não é à toa que Jesus vai dizer num dos evangelhos: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, se o meu foco está mais na diversão do que no estudo, meu coração está nos prazeres mundanos. E óbvio, eu vou colher o fruto desses prazeres, mas eles são efêmeros, eles não satisfazem eternamente.
Um dia nós nos cansamos de coisas e de pessoas. Agora, aquele que prova da água da vida, como disse o mestre, esse ficará saciado por toda a eternidade, porque é um amor que não cansa. E se a gente pudesse trocar o nome de Deus, que atrai todo um contexto atávico, conforme eu disse, de encarnações passadas, pelo nome amor, como diz o apóstolo João, Deus é amor, nós entenderíamos melhor que tudo que nós fazemos na vida é buscar Deus. Se Deus é amor, eu busco o amor dos pais, dos irmãos, da parentela, depois da família que eu formo, se eu formar uma família, depois de filhos, de reconhecimento pessoal, de amigos, de colegas de trabalho e assim por conseguinte. Tudo que nós fazemos, mesmo sem perceber, nós estamos buscando o amor. E se Deus está em tudo, e se Deus é o próprio amor, em tudo que nós fazemos, estamos buscando Ele. Então, precisamos enxergar a fonte da vida não só apenas de uma forma religiosa, mas de uma forma psicológica também. Então, inspirado na obra O Profeta, de Khalil Gibran, eu busquei fazer uma reflexão a respeito desse templo interno. E alguém perguntou: fala-nos sobre o templo interior. E o profeta, voltando seu olhar para o horizonte, onde o céu beija a terra, como se vislumbrasse algo além do visível, disse: o coração é o santuário invisível onde o eterno e o transitório se encontram. Assim como o rio não cessa de fluir para o mar, assim também a vida em vós anseia por retornar à sua fonte. O Altíssimo não habita o que as mãos humanas construíram, mas sim no silêncio que mora no mais profundo de vós. Por isso, vosso coração é o verdadeiro altar. Nele, a cada instante, queimais os incensos da alegria e da tristeza, do prazer e da dor, da certeza e da dúvida, do amor. Quando ages pelo bem e felicidade de seu semelhante, cada pensamento vosso torna-se uma prece silenciosa ao Criador. Cada ação, um hino de louvor. Cada jejum do que vos afasta do amor eterno, torna-se no sacrifício mais agradável a Deus. Assim, como um templo requer colunas fortes, vossa paciência e coragem são as colunas desse santuário. Que vossa paciência seja vasta como os vales, para conter os rios da adversidade, sem transbordar em amargura ou desespero. Que vossa coragem seja firme como o bambu, podendo oscilar com a tempestade da provação, mas sem se quebrar, sabendo ser flexível com a experiência. A abóbada deste templo é vossa capacidade de amar. Ela se curva sobre toda a vossa existência, tocando tanto os cantos humildes quanto as sombras mais densas. Um amor que não é posse, mas espaço. Um espaço amplo e respeitoso, onde o outro pode ser plenamente ele mesmo e vós também. E nesse recesso mais íntimo do vosso ser, no Santo dos Santos, arde a lâmpada eterna da vossa consciência profunda, serena e sábia. É ela que ilumina os vossos passos, ainda que a negueis ou a escondais, sob os véus do medo e das ilusões. É a voz suave e persistente que sussurra o caminho de volta para a casa divina. Então, não vos enganeis com cerimônias vazias. A verdadeira adoração não está nos lábios, mas no silêncio amoroso que há em vós. Está no trabalho honesto de vossas mãos, no abraço que conforta,
no perdão que liberta, no pão que compartilhas com o faminto, no verbo fraterno e amigo. Vossas lágrimas são a água santa que purifica o altar. Vossas dúvidas são os cantos sombrios que desafiam a fé a tornar-se mais forte e autêntica. Vossos momentos de alegria são os hinos de louvor que ecoam deste templo para o mundo. Deixai que a vida, em toda a sua plenitude, seja a vossa única liturgia. Pois cada homem, cada mulher que encontrardes em vossa caminhada, são buscadores da verdade e do amor à porta do vosso templo, desejosos de maior compreensão e autoencontro. Cada ato de bondade para com eles é uma oferenda aceita pelo Criador. Assim, não fecheis vosso templo a 7 chaves, temendo profanações. Antes, deixai suas portas abertas para que os ventos dos céus possam circular e varrer a poeira da ilusão e do medo. Recordai-vos, vós sois, ao mesmo tempo, o templo, o sacerdote e o buscador. Sois a morada e aquele eterno que nela habita. Assim como a água da chuva pode ficar contida numa gota de orvalho, de forma semelhante o infinito pode habitar no espaço sagrado do vosso coração se fordes sinceros. É isso que precisais saber para viver mais plenamente a existência no aqui e no agora, em seu templo interior. Então, estamos vendo até aqui que toda essa reflexão remete para o nosso interior. O homem integral, o homem do futuro, o ser humano do futuro, é esse ser que vai ter uma consciência cósmica, é o ser que vai libertar suas faculdades medianímicas, podendo abarcar o universo. Podemos dizer o seguinte: nesse exato momento, existem planetas de sociedades muito evoluídas que elas podem, simplesmente pela mediunidade ativa, se comunicar conosco pela via intuitiva, estar em contato conosco por laços fluídicos, sem a nossa percepção. Porque eles já se libertaram de muitas amarras da animalidade e podem, assim, com mais facilidade, perpassar mais a consciência superior, coisas que nós ainda temos dificuldade. E como fecundar e como trabalhar, cultivar isso no nosso interior. Então vamos chegando ao final, falando a respeito nesse momento de meditação. É uma coisa muito rápida. E hoje a internet favorece a quem quiser aprender a praticar. Você vai no YouTube e existem vários tipos de meditação. Enquanto a oração é uma fala de quem busca uma intimidade com Deus, a meditação é uma prática que envolve focar a atenção e acalmar a mente. Logo, acalmar as emoções para ouvir e sentir Deus. Qual é a principal queixa de quem começa a aprender a meditar? A pessoa está tentando meditar, os pensamentos não param. Eles ficam ali a todo momento tentando sabotar aquele momento de intimidade. Só que nós podemos perceber uma coisa bem interessante nesse momento, que a nossa mente não é nós. Parece que naquele momento a nossa mente é uma outra entidade que está tentando perpassar o nosso ser. Vamos imaginar a mente como se fosse uma inteligência artificial e ela age por algoritmos. Então, os comandos que nós damos todos os dias, ela entende aquilo como normal e ela faz aquilo automaticamente. Então, às vezes, nós não queremos pensar em algumas coisas, estamos pensando. Às vezes, ouvimos um jingle comercial, daqui a pouquinho estamos cantando sem perceber o mesmo jingle. Então, precisamos entender que a mente é um veículo
Só que esse veículo necessita de um comando saudável. Então, à medida que a pessoa persegue e persevera na meditação, ela começa a acalmar a mente. A mente começa a entender que o sujeito, o dono da casa, que é o espírito, está comandando um outro tipo de padrão. E esse padrão tem como objetivo se afinizar com a consciência cósmica. Geralmente, o objetivo da meditação é alcançar um estado de relaxamento, discernimento interior ou consciência plena. Então, as pessoas que meditam já há muitos anos, dificilmente elas vão sofrer de ansiedade, de aborrecimentos, de tristeza, de apreensões, de medo. Por quê? Elas cultivam uma estabilidade mental que as experiências da vida dificilmente a contaminam. Então, é como se elas estivessem se vacinando frequentemente para não cair numa histeria de massa, para não cair naquilo que o mundo está ofertando nesse momento. Então, voltemos lá àquela explicação de Jesus, quando ele pede que a gente entre na intimidade do nosso quarto, do nosso ser. E que ali a gente não se distraia. Então, veja, Jesus já está falando, por assim dizer, da meditação há 2000 anos. Só que até então nós não entendemos. Dessa forma, conseguimos auscultar o Criador na acústica da própria alma, sentindo sua presença e sabe a vontade para cada um de nós, que é sempre vontade para nossa felicidade e autorrealização. O que essa parte aqui quer dizer? Assim como um pai e uma mãe, eles trabalham pelo bem-estar dos filhos, pela felicidade futura dos filhos, assim também é Deus com as suas criaturas. Assim como o pai ou a mãe aplicam disciplinas, rotinas, não deixam as crianças fazerem tudo aquilo que elas querem, a pedagogia divina também não. Então, às vezes, mesmo pedindo algumas coisas, a providência divina nos diz não. Porque aquilo pode constituir não um bem, mas em algo que vai atrasar o nosso processo evolutivo em séculos. Então, se nós soubermos ter a sabedoria para poder entender a vontade de Deus para nós, vamos sofrer menos. Porque vamos aprender a obedecer com sabedoria, a aceitar que há coisas que nós não devemos ter. E que cada um tem um caminho específico a passar e que a gente não pode se comparar uns com os outros, porque cada um tem uma necessidade evolutiva. Esse requer desenvolver paciência, esse requer desenvolver humildade, aquele outro vem com o trabalho de desenvolver o planeta nesse ou naquele setor do pensamento humano. A gente não pode se comparar. Então, para poder finalizar, eu trouxe uma parte do livro do Caminho da Autotransformação, entendendo que mediunidade não é restrita ao espiritismo, é uma coisa inerente ao ser humano. E Eva Pierracos foi uma médium que ela dava manifestação a um espírito que se intitulava o Guia. E esse espírito, ele fez várias abordagens de cunho psicológico e espiritual. Quem puder ler esse livro, é muito interessante. E ele tem um item aqui chamado A Voz Interior, como se Deus estivesse conversando com cada um de nós. Diz ele: se você se aquietar e prestar atenção ao seu eu interior, você ouvirá a sua voz, a voz de Deus, e com variações ele dirá o seguinte: eu sou o Deus eternamente amoroso, o Criador eternamente presente que mora dentro de ti, que se move através de ti, que se expressa como tu em miríades de formas, como tu e tu, como os animais, como as árvores, e o céu e o firmamento, como tudo que existe.
Habitarei em ti, e se me permitires agir através de ti, ser conhecido através da tua mente, ser sentido através de teus sentimentos, experimentarás o meu poder ilimitado. Não temerás esse poder que se manifesta em todos os níveis. O poder é grande, mas entrega-te a mim. Entrega-te a este poder, a esta torrente que se lança vigorosa, que te fará chorar e que te fará sorrir, ambos em alegria. Porque tu és eu e eu sou tu. Não posso atuar nesse nível sem que sejas o meu instrumento. E se me ouvires, guiar-te-ei em cada etapa do caminho. Sempre que estás na escuridão, estás distante de mim. E se te recordares disso, darás os teus passos para voltar para mim. Não estou longe, estou aqui em cada partícula do teu próprio ser. Se fizeres a minha vontade, tu e eu nos uniremos mais, e eu farei a tua vontade. Então, o que que nós podemos aprender aqui, finalizando, por essa proposta de reflexão? Deus nos aguarda amorosamente, nos aguarda com toda a sua felicidade que nós despertemos para Ele. O sofrimento, por assim dizer, faz parte de um processo de despertamento. O que sofre é porque incomoda, e aquilo que incomoda a gente quer alijar rapidamente de nós. Então, nessa ligação com Deus interior, vamos entender o que o Cristo disse em João 10:30, quando ele afirmava: Eu e o Pai somos um. Jesus tinha uma plena identificação com Deus, que ele auscultava a Deus a todo momento. E é essa a proposta do ser humano do futuro, do ser humano integral. É uma comunidade, é uma coletividade que vai se felicitar no amor de Deus. Espero que todos possam ter um pouquinho de aproveitamento com essas reflexões, entendendo que quem explana, às vezes, é aquele que mais precisa aprender. Um abraço fraterno a todos, uma boa tarde. Maravilhosa palestra, João. Eu sempre gosto de passar um dever de casa da palestra. E hoje, muitas reflexões a serem feitas, né? Muitas informações nós tivemos. Aí o meu dever de casa seria a gente lembrar quem é Deus. Vamos lembrar quem é Deus. Mas tem mais um, a oração. A gente costuma falar, eu peço, Deus fala que a gente pode pedir, que Ele vai dar, e eu peço e Ele não me dá, né? Mas a gente sabe pedir, a gente sabe orar. Então, maravilhosa a explicação e o alerta para que a gente possa aprender a orar, aprender a conversar com Deus, que possamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos conectar diretamente com Deus. Gratidão, João, por dividir conosco seus estudos, os seus entendimentos. E agora, para finalizar, eu vou pedir a Carla para fazer a nossa prece final. Então vamos na nossa prece de encerramento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo, que com tanto carinho traz para nós experiências vivenciadas por espíritos mais adiantados que nos vêm dar o testemunho dessa realidade, a existência de Deus em nós, a importância da nossa reconexão. Não viemos aqui a passeio, viemos aqui para nos burilarmos e santificarmos o nosso espírito. Senhor Jesus, nos auxilie, nos ampare,
para fazermos a vontade do Pai, para estarmos no caminho de nos unificarmos e voltarmos para o nosso verdadeiro lar, que é a construção do reino do Pai em nós mesmos, através de desenvolvermos o amor genuíno em nossos corações, o amor por nós mesmos e por todas as criaturas. Te agradecemos, Jesus, pela ambiência que foi preparada, que sentimos em nossos corações nesse momento, as bênçãos recebidas, que possamos caminhar junto àqueles que compartilham a nossa jornada, compartilhando essas bênçãos recebidas, e que possamos aprender a conquistar a serenidade e a calma, que essas virtudes nos unificarão com o Pai. Desenvolvermos em nós a capacidade de meditar no Pai, para que possamos passar pelos nossos desafios tão necessários à nossa evolução, que tenhamos esse entendimento, a profundidade desse entendimento. Os desafios são necessários, porque senão não conseguimos dar um passo adiante, não nos fortaleceremos. Então, que possamos aprender a fazer a vontade de nosso Pai e a estarmos uno com o Pai. Que a sua paz, Senhor, esteja com todos nós. Assim seja.